100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7:02. Hoje é segunda, 16 de março de 2020. E vamos aos destaques do Mix Notícias. Porto do Açu adota medidas para evitar contágio de coronavírus. Cremerge convoca reunião para discutir sobre ações do coronavírus. O Brasil tem 200 casos de coronavírus, segundo o relatório do Ministério da Saúde. Comitiva de Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos já tem 11 membros com teste positivo para o coronavírus. Maia diz ver com perplexidade participação de Jair Bolsonaro em manifestação. Empresas listadas na Bolsa perdem 592 bilhões de reais em valor de mercado na semana. Dólar fechou em alta na sexta, vendida a R$ 4,81 e na semana a moeda subiu quase 4%. Na última sexta-feira, dia 13, a saca de 50 quilos do açúcar cristal foi cotada a R$ 80,20. E segundo o Rural Business, a arroba do boi gordo fechou a semana negociada a R$ 194,91 à vista. Mix Notícias. E a previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Temperatura no momento, 23 graus e máxima podendo chegar a 33. Mix Notícias. A direção do Porto do Açu divulgou comunicado que restringe acesso de pessoas de fora nas dependências do Parque Industrial, além de suspender viagens nacionais e internacionais de seus funcionários. De acordo com a companhia, até ontem, domingo, não havia identificação de nenhum caso de pessoas que atuam no empreendimento com sintomas de coronavírus. E por hora, não há dispensa de funcionários para trabalhar em casa. Todas as empresas instaladas no Porto adotaram as medidas preventivas recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até o momento, as operações com os trabalhadores do Porto prosseguem normalmente. Profissionais médicos trabalham no local e estão preparados para agir caso surja alguém com sintomas da doença. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Cremerge, divulgou ontem, domingo, dia 15, um comunicado em que fará reunião com autoridades em saúde, hoje na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é traçar metas e protocolos por conta do agravamento da situação no país em relação ao novo coronavírus, a doença Covid-19. O encontro contará com a participação de representantes do Ministério da Saúde e do Secretário Estadual de Saúde. Em um áudio divulgado pelo secretário, ele diz que as férias de todos os profissionais do Sistema Público de Saúde foram canceladas, além de suspensão de todas as cirurgias eletivas, com exceção de cardíacas e oncológicas. Foram bloqueados os leitos para internação de doentes com o Covid-19, além de restrição às visitas hospitalares. Santos pede ainda que o sistema privado siga as orientações e ajude o sistema público. Também foi retirada a exigência de idosos irem pessoalmente pegar remédios na Rio Farms. Eles poderão enviar um representante. Mix Notícias. O Ministério da Saúde divulgou ontem, domingo, dia 15, novo balanço dos casos confirmados do novo coronavírus, o SARS-CoV-2 no Brasil. São 200 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques. 200 casos confirmados, eram 121 no sábado, 1.913 suspeitos, 1.486 casos descartados. No relatório, São Paulo é o estado com maior número de casos confirmados, com 136. Isso representa 68% de todos os casos no país. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos, com 24. Em relação ao relatório divulgado no sábado, Amazonas e Sergipe tiveram os primeiros casos confirmados pelo Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde informou ainda que nas duas cidades há casos de transmissão comunitária. De acordo com a pasta, os casos de transmissão comunitária são aqueles em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus. Chegou a 11, ontem, domingo, o número de membros da comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos na última semana com teste positivo para o novo coronavírus. A lista inclui 4 membros da equipe de apoio à viagem oficial. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, toda essa equipe, seguranças, assessores de comunicação e de cerimonial, por exemplo, já tinham optado por um regime de auto-isolamento desde a chegada ao Brasil.
O teste de Jair Bolsonaro deu negativo, mas o Ministério da Saúde recomendou que os exames sejam refeitos nesta semana. Enquanto isso, a recomendação é para que Bolsonaro siga em monitoramento. Mas, neste domingo, ontem, Bolsonaro quebrou a recomendação de cautela e participou de um ato a favor do governo e com críticas ao judiciário e ao legislativo. Ele chegou a apertar a mão de apoiadores em frente ao Palácio do Planalto. Mix Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, criticou ontem, domingo, a participação do presidente Jair Bolsonaro em uma manifestação a favor do governo e com críticas aos poderes legislativo e judiciário. Segundo Maia, o presidente desautoriza o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao romper o monitoramento recomendado e apertar a mão de apoiadores em frente ao Palácio do Planalto. O que nos preocupa, o que nos deixa em perplexidade, é o presidente participando desses atos. No momento onde se pediu na sexta-feira que não houvesse aglomerações, o próprio presidente desautoriza o seu ministro da Saúde. As empresas listadas no principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, perderam 592,6 bilhões de reais em valor de mercado nesta semana, segundo dados da economia. A semana foi marcada por fortes turbulências no mercado acionário, com a notícia de pandemia do coronavírus e queda dos preços do petróleo. Apesar de ter fechado em alta na sexta-feira, dia 13, a Bolsa brasileira registrou o seu pior desempenho semanal desde outubro de 2008, quando a economia global enfrentava a crise financeira. Somente no mês de março, o valor das companhias despencou 798,8 bilhões de reais. No ano, a queda é de 1,16 trilhão de reais. Mix Notícias. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou em entrevista a um jornal deste domingo, dia 15, que o órgão vai convocar médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos para ajudar a controlar a epidemia do novo coronavírus. Também serão chamados estudantes de medicina a partir do 6º ano de curso para atuar na atenção básica de saúde. De acordo com Gabardo, a medida é para ajudar a repor parte da mão de obra médica que se perde durante o trabalho, já que os médicos também sofrem com a contaminação. A CBF decidiu suspender a partir de hoje, segunda-feira, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento. Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. O comunicado foi publicado na tarde de ontem no site oficial da entidade. Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão do Covid-19 no Brasil, afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Em relação aos campeonatos estaduais, as federações terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada sua autonomia local. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convocou os clubes para uma reunião que será hoje, daqui a pouco, às 9 da manhã, em sua sede, para serem debatidas as diversas variáveis envolvidas em qualquer medida e seus impactos coletivos e corporativos, dentre os quais os laborativos e econômicos. Existe possibilidade de paralisação temporária. Mix Notícias. A Receita Federal libera hoje, dia 16, o pagamento do lote multi-exercício de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física, que contempla as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2019. Desse total, R$ 104.186.759,61 irão para 1.848 contribuintes idosos acima de 80 anos, 11.528 contribuintes entre 60 e 79 anos, 1.621 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 5.667 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A herança recebida pelo contribuinte só deve ser informada na declaração do imposto de renda após a conclusão do processo judicial do inventário, que divide os bens deixados pela pessoa que morreu aos herdeiros. Sem a conclusão desse processo, nada deve ser declarado. No caso de encerramento do inventário, os herdeiros deverão declarar normalmente as heranças recebidas, como bens, rendimentos ou doações. Além disso, só está obrigado a declarar a herança quem herdou bens ou uma quantia em dinheiro acima de R$40 mil. Abaixo desse valor, a pessoa não precisa declarar a herança. Mix Notícias.
A Prefeitura de Campos apresentou na manhã deste último sábado, dia 14, ao Tribunal de Justiça pedido de suspensão da greve dos médicos. A ação, denominada dissídio de greve, pede imediato retorno dos profissionais aos postos de trabalho em função dos casos de coronavírus. Os médicos de Campos paralisaram as atividades no dia 18 de fevereiro. Em quase um mês de greve, nenhum acordo foi sinalizado entre a categoria e o governo municipal. Médicos alegam atrasos em pagamentos e falta de condições de trabalho. A Prefeitura de Conceição de Macabu informou que o exame do primeiro paciente no município com suspeita de coronavírus, um homem de 39 anos, teve resultado negativo. Segundo a Prefeitura, o exame acusou influenza B, o vírus da gripe. O município ainda tem outros 2 casos suspeitos da doença e aguarda o resultado dos exames do Laboratório Central de Saúde Pública. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registrou até este sábado, dia 14, 24 casos confirmados e 76 suspeitos da doença. Mix Notícias. A economia de Campos já começou a sentir os efeitos do coronavírus, que paralisou a economia mundial ao reduzir drasticamente a movimentação de pessoas, derrubando as bolsas e a cotação do petróleo, entre outras commodities no mercado mundial. Empresas que prestam serviços na área do entretenimento, festas e eventos em geral, registram brusca queda de movimento com cancelamento e adiamento de atividades. Outras empresas campistas já encontram dificuldades em adquirir insumos para a fabricação de seus produtos, como as indústrias do setor metal mecânico, segundo o presidente regional da Firjan. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, enumerou mais medidas tomadas contra a pandemia. Entre elas estão a suspensão de férias de policiais civis, militares, além de servidores dos gabinetes de governança e Casa Civil. Não é um vírus que nós possamos imaginar que ele não vai ser transmitido. Ele vai ser transmitido e as pessoas têm que acreditar nisso, disse Witzel. Nossas medidas são para retardar o alastramento rápido da doença, por isso que as pessoas precisam colaborar. Muitas pessoas vão se contaminar, mas essa contaminação vai ser mais lenta, porque estamos tirando as pessoas das ruas, afirmou. Mix Notícias. As principais bolsas do mundo enfrentam hoje mais um dia de forte queda após o Banco Central dos Estados Unidos ter anunciado na véspera, em pleno domingo, mais um corte, o segundo em 12 dias na taxa de juros do país, que foram reduzidas para próximo de zero. As quedas também ocorrem em meio ao avanço da pandemia do coronavírus pelo mundo e anúncio de medidas restritivas, incluindo confinamento obrigatório da população e fechamento de fronteiras em diversos países. Pesquisadores do Brasil estão desenvolvendo uma vacina contra o novo SARS-CoV-2, o vírus responsável pela doença Covid-19. O modelo é diferente do empregado em projetos por pesquisadores de outros países e tem perspectiva de testes em animais nos próximos meses. O projeto é liderado por cientistas da Faculdade de Medicina da USP e pelo Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR. A pesquisa é financiada pela FAPESP. Gustavo Cabral é imunologista pela USP e pós-doutor pela Universidade Oxford, na Inglaterra, e na Universidade de Berna, na Suíça. Ele voltou ao Brasil faz menos de 2 meses, a convite de Jorge Calil, diretor do laboratório do INCOR. Mix Notícias. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas na noite deste sábado pelo concurso 2.243 da Mega Sena. A expectativa de prêmio era de 8,5 milhões de reais. Para o próximo sorteio, a previsão é de pagar 12,5 milhões de reais. Os números sorteados foram 14, 18, 28, 35, 38 e 54. A quina teve 45 ganhadores, com prêmio de R$ 43.218,75 para cada. Outras 3.079 pessoas acertaram 4 números e ganharam R$ 902,35 cada. O próximo sorteio da Mega Sena será na próxima quarta-feira, dia 18. Enquanto medidas mais drásticas são tomadas, muita gente tem que seguir a vida normalmente. Vai seguir usando o transporte público, tendo contato com outras pessoas no trabalho e vai acabar usando alguns objetos de uso coletivo. Lavar as mãos regularmente e usar álcool gel são as principais recomendações para se proteger do coronavírus no dia a dia. Não pegar o transporte público em horários de pico e se alimentar em casa são também recomendações do Ministério da Saúde. No transporte público, evitar horários de pico, higienizar as mãos assim que sair do ônibus ou trem. Mix Notícias.
A Secretaria de Polícia Civil do Rio suspendeu o atendimento presencial em todas as delegacias do estado nos próximos 15 dias, exceto em casos considerados urgentes. Continuarão sendo atendidos os casos de roubos de veículos, homicídios e remoções de cadáver, prisão em flagrante e casos nos quais haja risco de perda de alguma prova. O delegado de polícia terá liberdade para atender casos que estejam fora da lista, mas que sejam considerados por ele urgentes. O atendimento presencial ao consumidor na sede do PROCON Rio de Janeiro estará suspenso por 30 dias a contar de hoje, segunda, 16. O consumidor poderá fazer denúncias e reclamações por meio dos canais de atendimento online como aplicativo PROCON RJ e site www.procononline.rj.gov.br. Quem tiver dúvidas e desejar fazer denúncias poderá entrar em contato com o telefone 151. Que continuará disponível para atender aos consumidores. O atendimento presencial aos fornecedores no cartório será mantido exclusivamente para a emissão de guia de recolhimento ao Estado. Já o atendimento à distância continuará sendo feito normalmente. Mix Notícias. Uma das preocupações do governo do Rio no momento é a falta de leitos. A gente não tem nada hoje. O sistema de saúde hoje está sobrecarregado. O governador afirmou que em 30 dias terá 300 leitos à disposição e em 60 dias mais 300. Parte das vagas virão de hospitais hoje desativados. Em breve, nós vamos divulgar quais serão esses hospitais que serão reativados e nós teremos condições de receber esses pacientes mais graves, disse. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, acrescentou que há conversas com o setor privado para conseguir abrir mais leitos ainda. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município também não dispõe de vagas ociosas. Ao todo, o município tem 1.691 leitos intensivos ou semi-intensivos e a taxa de ocupação até sexta-feira, última, dia 13, era de 100%. A rede do SUS na capital fluminense abrange as esferas municipal, estadual, federal e universitária. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro comunicou que até o momento o abastecimento no supermercado segue dentro do normal e devido ao aumento de vendas em algumas lojas, as redes de supermercados estão preparadas e tomando medidas preventivas, como o estreitamento de parcerias com os fornecedores, antecipando pedidos de compras e trabalhando com estoques mais elevados do que a normalidade para garantir uma melhor entrega para a população. Entre os produtos mais procurados nos supermercados estão papel higiênico, leite, sucos e alimentos congelados. A associação reitera ainda que, neste momento, não há necessidade de preocupação por parte dos moradores do estado e de corridas aos supermercados. Mix Notícias. Vamos ao esporte, vamos falar sobre futebol. Pela terceira rodada da Taça Rio, já sem torcida devido à pandemia do coronavírus, o Flamengo só conseguiu vencer a Portuguesa nos minutos finais da partida. A Lusa saiu na frente, mas valeu a insistência do Mengão, que com Vitinho empatou aos 42 e conseguiu a virada com a Arrascaeta aos 46 minutos do segundo tempo. Já pelo Botafogo, Honda fez a sua estreia e marcou de pênalti, mas o Bangu conseguiu o empate. Já o clássico Vasco e Fluminense rendeu ao tricolor a manutenção do primeiro lugar na classificação geral e espantando também a má fase contra o rival, já que há 7 anos não ganhava do Vasco. Hoje, a FERJ decidirá ou não a paralisação do campeonato em reunião com os clubes, que está marcado agora para as 9 da manhã. Você ouviu Mix Notícias.